Boa noite, boa noite. Vamos começar mais uma live devocional. Hoje nós estamos no 24º dia. Hoje é um dia forte, como eu disse para vocês, né? Vou estar enviando aqui o link, né, para todo mundo. Já vai entrando, já vai compartilhando, envia para todo mundo, que a gente já vai começar nosso devocional hoje. Manda o link no grupo das mulheres, manda o link aí compartilhando para todo mundo. Paz do Senhor Dácia, paz do Senhor Aline, paz do Senhor a todas. Vamos começar mais um devocional. Já clica no aviãozinho, envia para todo mundo, para a gente ganhar tempo para a gente começar. Enquanto a gente não começa oficialmente, né, compartilhar algumas coisas com vocês. Nosso encontro de mulheres está chegando, né? Vai virando o mês agora, já é no segundo final de semana. E vai ser muito bom. A gente vai estar com um tema da festa do Purim, né? Que é um tema de Esther, onde a gente vai estar, ao invés de com paleta de cores, como a gente sempre faz, a gente vai estar se vestindo a caráter como Esther, né? Então as meninas já estão organizando as roupas, já estão preparando os looks, né? Todo mundo ansiosa. A Maria vai ter um look especial. Gente, a Maria tem... Acho que ela não tem 2 anos ainda não, né? Ou ela já fez 2? Ela é pequenininha, gente. E ela vai ter o look dela de Esther. E quem disse que ela queria tirar o vestido que ela experimentou? Eu falei, não, gente, eu não dou conta. Dá vontade de apertar de tão fofa que ela é. Mas tá todo mundo ansiosa. Tem 2 anos a Maria. Então, tá todo mundo ansiosa pra esse evento, né? Vai ser diferente dos encontros comuns. E a gente vai trazer uma palavra sobre Esther. Vai estar falando, aplicando, né, no tema que a gente tá conversando, que é florescer e frutificar. Mas vai ser perfeito, muito importante, relevante, né? E aí a gente conta com todas vocês pra gente estar fazendo um encontro maravilhoso. Combinado? Gente, manda no aviãozinho aí, porque eu esqueci de mandar no grupo. Comecei aí 3 minutinhos atrasada. Mini adolescente, tá em todos os eventos, não perde um. A Maria já foi pro encontro, ela leva a cesta básica, encontro de mulheres, tudo que vocês imaginar, a Maria já foi, gente. Radar, você quer saber quem que vai olhar os vestidos depois do 5º dia útil? Eu. Sexta-feira eu vou lá. Não sei como é que eu vou organizar ainda, porque ela falou que vai receber a gente depois das 18 horas, né? Porque no sábado não dá. Mas sexta-noite eu vou lá e a gente combina quem quiser ir comigo. Às vezes a gente se encontra na igreja e desce pra lá. Mas vai ser muito bom, gente. Paz do Senhor, Nayara, viajando e com a gente aqui no Devocional. Que honra! Como que tá aí na viagem? Curtindo muito a praia? Olha, ele me falou que vai lá com a gente. Então hoje já tem 3 aí. Nayara já experimentou o vestido dela, porque eu vi foto. Eu também só vou depois das 19, porque eu chego do trabalho às 19. Então dá certo. A gente se organiza, se encontra às vezes na porta da igreja e vai. Além disso, né, nesse sábado a gente teve um encontro de mulheres lá no Evangelho Pleno e foi perfeito, maravilhoso. Elas me convidaram para estar ministrando. E assim, eu fui com muita expectativa, mas eu pensei que era uma coisa mais intimista, né, só para as mulheres da igreja. E quando eu cheguei lá, gente, era uma mega festividade. Elas colocaram decoração em todos os cantos da igreja, desde a porta. As pessoas estavam passando lá e perguntando se era casamento, porque tinha tapete vermelho, tinha flores. Nossa, tava perfeito, perfeito. E aí, né, elas fizeram lembrancinha. Eu fui presenteada com um arranjo de flores. Nossa, foi a coisa mais linda do mundo. A ministração também foi maravilhosa. E foi engraçado, né? Porque a Aline levou uma dinâmica lá. E aí ela fez 25 unidades, né? Pra fazer a dinâmica. Quando chegou lá, ela teve que dobrar. Teve que
fazer 50. Aí a Drica tava lá, tudo lindo. Gente, foi maravilhoso, perfeito, assim. Eu queria ter levado as mulheres da nossa igreja, mas a gente tava tendo culto de adolescentes. E aí não dava, né, pra eu desfalcar o pessoal do culto, porque já ficaram chateados, porque eu tava levando algumas pessoas pra fazer dinâmica. Mas deu tudo certo. E a gente vai marcar outro dia pra ir lá, no dia que não tem a programação, pra gente poder ir com calma, levar todo mundo e curtir esse momento, porque foi muito bom, foi maravilhoso. E a gente tá estudando, né, o Devocional Plenitude, pra quem tá chegando agora. Esse é o devocional que a gente tá estudando, é o devocional da Camila Vieira. Algumas pessoas estavam me perguntando, né, não, aonde eu compro? Em qualquer loja online. Tem na Shopee, tem na Amazon, tem no Mercado Livre. O Mercado Livre chega na entrega full, né? São 2 dias, então chega muito rápido. O valor do livro também é acessível. Se eu não me engano, ele é em média de R$50. Parcela. Então, assim, não tem desculpa para você não adquirir o seu. Porque quando a gente tem o livro, a gente consegue estudar melhor, a gente consegue meditar melhor, marcar as partes que você acha interessante, aquilo que falou com você, às vezes escrever. E o interessante desse devocional é porque ele tem muitas atividades. Então, quem tá fazendo sem ele, eu sempre leio a atividade. Mas para quem tem ele, vai ter um espaço para escrever, vai ter o link do louvor. Então, assim, é uma experiência mais completa. Então, fica a critério de vocês. Para quem tá chegando agora também, a gente tá na metade, quer dizer, passamos um pouco da metade. O devocional tem 40 dias e a gente já tá no 24º dia, no dia 24. E a gente se encontra todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. É bem frequente, né? Só quando tem alguma exceção a gente avisa aqui que não vai dar certo, mas a gente repõe na próxima segunda. E a previsão pra gente terminar é por volta do final do ano, porque o ano, se eu não me engano, tá com 52 semanas. Então são 40, algumas a gente não teve, né? Igual na semana da conferência de mulheres a gente não teve. Teve uma outra semana que a gente não teve, mas a gente costuma ser bem frequente. Tirando isso, eu já tô pensando em qual devocional a gente vai estudar no ano que vem. E me sugeriram, né, o livro da Viviane Martinello, o Mulheres do Secreto. Não comprei ele ainda, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que eu vou comprar. Que meu marido vai me dar a Bíblia. Mas vai dar certo, gente. E aí, a gente divide por capítulos e pode ser uma opção também. Se vocês tiverem outras sugestões de livros pra gente estudar no ano que vem, manda pra mim no direct que a gente vai avaliar, pedir uma direção de Deus e estudar. Combinado? Todos os nossos recados de hoje, enviar o link pras amigas, um pouco do resumo, né, do que a gente tá estudando. E aí a gente segue pro nosso devocional de hoje. Vamos começar com nossa oração? Espírito Santo de Deus, nessa noite nos colocamos diante da Tua presença, pedindo, Senhor, sabedoria, clareza, conhecimento, discernimento de espírito, para que possamos receber, ó Pai, mais de Ti, mais da Tua palavra, mais da Tua presença, e através, Senhor Jesus, deste momento possamos ser edificadas e firmadas na rocha que é o Senhor. Pai, fala conosco, nos traz um coração ensinável, nos mostra o caminho certo, nos corrige, Senhor, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, nos lapida, Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? A gente está iniciando hoje um novo tópico, né? Ele foi dividido em várias partes e hoje a gente inicia o tópico hábitos que transformam atitudes. E o tema de hoje é puxado. Tudo é narrativa. E o texto está em Provérbios, capítulo 18, verso 20 e 21. Se você não está com devocional, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 20, capítulo 18, verso 20 e 21, que diz assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios, ele nos traz muitos ensinamentos, né?
E em várias passagens de Provérbios ele vai falar sobre o poder da língua, sobre o poder da palavra, sobre como nós vamos utilizar esse poder. E existe, né, muito mais poder no uso das palavras do que nós podemos imaginar. Com certeza você já leu na Bíblia, você já viu em pregações que precisamos controlar a nossa boca, que a boca fala, né, do que o coração está cheio. Então, se você tem falado coisas boas, seu coração está cheio de coisas boas. Se você tem falado palavras ruins, palavras negativas, palavras pessimistas, seu coração está cheio disso. E nós precisamos usar a nossa boca para abençoar. Nós precisamos usar a nossa boca para emitir decretos positivos sobre a nossa vida. Porque a nossa boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar, para destruir ou para gerar vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, primeiramente, a gente precisa ter consciência do poder que há nas nossas palavras, do poder que há no que a gente profere, no que a gente diz, de como a gente fala. Então, tudo isso é importante. A Bíblia nos ensina que há poder nas nossas palavras. O que eu falo tem poder. O que eu falo gera um movimento no mundo espiritual. E quando nós vemos, né, aqui para Provérbios, a gente vai ver que esse capítulo fala que o nosso coração fica cheio do que sai da nossa boca. Então, de acordo com o que nós estamos falando, a gente começa a encher o nosso coração daquilo. Porque quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve somos nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente está falando algo, a gente está se alimentando daquilo. A palavra de Deus, ela nos lembra que tudo que devemos guardar, precisamos guardar o nosso coração. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos ter uma vida próspera, se nós queremos ter um casamento saudável, se nós queremos ter uma vida profissional boa, nós precisamos guardar o nosso coração. E nós só guardamos o nosso coração quando nós guardamos a nossa boca, porque a gente fala e enche o nosso coração daquilo que a gente está falando. E nós precisamos entender que precisamos ter sabedoria em relação ao que sai da nossa boca, porque isso influencia aquilo que nós carregamos. Então, se nós não temos sabedoria ao falar, a gente começa a encher o nosso coração de coisas ruins, de memórias ruins, de situações ruins, e tudo isso vai gerar coisas negativas. E quando nossas palavras, elas influenciam diretamente no que nós sentimos. Então, se você começa a falar palavras negativas, se você começa a falar palavras pessimistas, se você começa a falar coisas ruins, você vai sentir isso. Agora, se você começa a falar palavras de vida, palavras de força, palavras de esperança, logo você se anima, porque o seu sentimento está sendo alimentado por isso. E aqui a gente vai perceber, né, que as palavras boas, elas produzem uma graça a quem escuta. Se você senta 5 minutos com alguém positivo e essa pessoa começa a falar as coisas boas, começa a falar palavras de fé, começa a falar palavras de ânimo, começa a te incentivar, te motivar, você sai daquela mesa de uma forma diferente. Mas o contrário, ele também é verdade. Se eu sentar numa mesa por 5 minutos e eu começar a falar ali palavras negativas, eu começar ali a reclamar, eu começar a murmurar, aquele ambiente vai ficar pesado. As coisas começam a dar errado, porque é aquilo que a gente está alimentando. Então, nós precisamos encher nosso coração de fé, de esperança, de amor, de gratidão, de generosidade. Essas são as coisas positivas que nós precisamos nos alimentar. E nós já sabemos, né, o que nós comunicamos, o que nós pensamos e o que nós sentimos vai produzir em nós crenças. E toda crença, ela é autorrealizável. Se eu acredito em algo, eu vou realizar aquilo que eu acredito. O que você acredita sobre sua família, o que você acredita sobre seus filhos, o que você acredita sobre a sua saúde, o que você acredita sobre suas finanças, o que você acredita sobre a sua vida profissional e até mesmo o que você acredita sobre a sua conexão com Deus. Aquilo que você acredita, aquilo que você fala, aquilo que você pensa vai influenciar diretamente no que você vive. Você só vive aquilo que você acredita. Só vivemos as nossas crenças, nós vivemos as nossas palavras, porque as nossas palavras geram frutos, sejam positivos ou negativos. Então, aquilo que sai de nós, nossa obrigação é falar com sabedoria,
é falar com sinceridade, é falar com discernimento, é falar com inteligência, pois precisamos ser intencionais na nossa comunicação. A gente não pode soltar palavras ao vento, a gente precisa falar com intenção, falar com consciência. E aqui, né, em Mateus 12, vai dizer assim: mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. É pesado. Quem aí tem falado palavras inúteis? O que é uma palavra inútil? Tudo aquilo que não edifica. Toda reclamação, toda murmuração, toda lamúria, toda mentira. Ah, não, mas às vezes não é só isso. Às vezes é uma palavra que lança pro filho. Ah, você é desorganizado. Ah, você é burro. Você não aprende. Você não muda. Algo que lança pro marido. Você é grosso. Você não é carinhoso. Palavras negativas que são lançadas em todas as áreas da sua vida. Então, nós precisamos entender o que é que nós temos lançado, porque nós vamos pagar por cada palavra, nós teremos que prestar conta por cada palavra inútil que falamos. E o Paulo Vieira, ele vai falar, né, que tudo que nós vivemos em nossa vida é de acordo com as nossas narrativas. Então, se você quiser viver um casamento bom, você vai ter que falar coisas boas. E eles também costumam dizer, né, que o tolo fala do que vê e o sábio fala do que quer viver. O que é falar do que vê? Ah, meu casamento é ruim. Ah, minhas finanças não estão indo bem. Ah, estou falido. Ah, estou numa escassez. Isso é falar do que vê. Mas falar do que vê, ele não vai trazer uma mudança. Nós precisamos falar daquilo que queremos viver. É olhar para uma circunstância ruim e profetizar. Você não vai mentir, você não vai inventar, você vai profetizar uma situação positiva. Você vai profetizar que a sua conta bancária é próspera, você vai profetizar que seu relacionamento é uma bênção, você vai profetizar que seus filhos são abençoados. Você não vai falar simplesmente aquilo que você está vendo, mas você vai profetizar coisas positivas que vão acontecer na sua vida. Então, nós precisamos entender que tudo que vivemos é fruto da história que nós contamos, sobre as palavras que nós lançamos. Aquilo que acontece, né, em cada área da nossa vida, seja para abençoar, seja um sentimento de positivo ou negativo, de dor, de tristeza, de vitimização, de mentira, de falta de fé, eles definem quem nós somos. Se nós somos o herói da nossa história ou se nós somos vítimas da nossa história. Diante de cada situação, né, difícil na jornada que nós enfrentamos, nós precisamos comunicar gratidão. Nós precisamos agradecer por tudo que nós passamos. Nós precisamos entender que cada dificuldade é uma oportunidade de melhoria, que cada dificuldade é 100% nossa responsabilidade e que nós podemos mudá-las. Nós precisamos ter um coração farto de sentimentos que nos geram humildade, autorresponsabilidade, arrependimento, porque assim os novos frutos, os bons frutos, eles vão surgir na nossa vida. Então, o inverso, ele também é verdade. As suas palavras e narrativas sobre você mesmo, sobre tudo que acontece com você, pode gerar vida ou pode gerar morte. Morte dos seus sonhos, morte da alegria, morte dos projetos que Deus tem para a sua vida, morte até da esperança. Então, cuidado com as palavras que você utiliza. Cuidado com o que você profere da sua boca. Se você tem abençoado a sua casa, abençoado a sua família, ou se você só reclama, só murmura, só fala que não vai dar certo, xinga o marido, xinga os filhos, xinga o trabalho, reclama de tudo, não faça isso. Porque as suas palavras têm poder. Através das suas palavras você pode mudar a atmosfera, mudar o ambiente. Porque aquilo que ligamos na terra, ele pode ser ligado no céu.
Deus, ele vem criar tudo por meio da sua palavra. Quando a gente vai ver na criação, né, do universo, ele fala e haja luz e houve luz. Ele fala e haja separação entre as águas e a terra e ali há. Então Deus cria tudo por intermédio da sua palavra. Então nós temos que entender que as palavras têm poder, poder para a vida ou poder para a morte, poder de abençoar ou poder de amaldiçoar. Então tome cuidado nas suas palavras. É interessante a gente perceber que se da sua boca só sai lamúria, só sai reclamação, crítica, vitimização, você vai transbordar os piores sentimentos. Um coração amargo, ele vai transbordar ingratidão, medo, culpa, crença de não merecimento e sentimentos que secam os ossos e adoecem o corpo e a alma. E palavras de amor, eles geram um coração cheio de fé. Mas as palavras de ingratidão geram um coração cheio de tristezas. E aqui, né, ela vai compartilhar uma história, né, de uma amiga querida dela, que era inteligente, que era generosa, que era uma profissional brilhante, que todos passavam na sua vida, porém uma mulher que tinha ciclos de limitações financeiras, que ela era frustrada nessa área. Ela se esforçava, ela trabalhava, ela buscava novos conhecimentos, mas ela não conseguia romper o ciclo negativo nas finanças. E um dia ela abriu o coração dela, né, em meio a uma roda de conversas e falou que repetia para si mesma a seguinte frase: não vou sonhar ou fazer planos porque os meus sonhos nunca se realizam e eu só fico frustrada. E quando a gente fala de crença financeira, né, muitas das vezes a gente pensa assim: dinheiro na minha mão é vendaval, não, dinheiro na minha mão acaba rápido, ou então, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, dinheiro é a raiz de todos os males. Sendo que a Bíblia não diz isso, ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muitas das vezes a gente tem crenças financeiras que nos levam para esse lugar, e a gente começa a repetir tanto isso que internaliza na nossa mente. A gente começa a repetir através de ações, de tanto que foi falado que não daria certo, de tanto que foi falado que não ia conseguir. Então a gente precisa verbalizar que nossos sonhos, os nossos projetos vão dar certo. A gente precisa ter uma narrativa daquilo que vai acontecer, que vai melhorar, que vai conseguir, porque isso vai te dar força necessária para alcançar de fato. Agora, a partir do momento que você tem uma narrativa negativa, que você tem uma comunicação que reforça o negativo, que reforça a desesperança, que reforça a tristeza, realmente você não vai conseguir. Porque aquilo que era só uma palavra vai se tornar uma ação. Aquilo que era só uma palavra vai se tornar uma realidade na sua vida. Então você precisa sair desse ciclo, desse looping sem fim e começar a profetizar coisas positivas. Na sua saúde, profetizar coisas positivas na sua casa, no seu relacionamento. Para de falar o que você está vendo e começa a profetizar o que você quer ver. Então, muitas das vezes, a gente sabe que tem pessoas que, meu marido não é cristão, profetiza que ele vai ser, profetiza que ele é um homem sábio, profetiza que ele é alguém do Senhor. Eu até vi, né, um testemunho, acho que muitas pessoas devem conhecer, de uma pregadora que ela foi ministrar, e ali ela falou assim, vamos na minha casa, né, que você vai conhecer o pastor, ou era o presbítero, um obreiro. Ela intitulou o marido dela como um cargo eclesiástico. E aí, quando essa pregadora chegou na casa dela, ela viu um homem bêbado. E aí ela falou que todos os dias ela arrumava a roupa dele para ele ir para a igreja, arrumava a Bíblia dele para ele ir para a igreja e profetizava que ele era um pregador, que ele era um presbítero, que ele era alguém que tinha um cargo, uma função dentro da igreja. E ali, né, no último dia do tempo que ela foi ministrar naquele lugar, ele aceitou Jesus e se converteu. Então a gente não pode falar simplesmente daquilo que a gente está vendo. Não é porque você está passando uma situação difícil que você vai falar aquilo que você está vendo. Você não vai ignorar a situação que está passando, mas você vai profetizar algo bom. Você vai profetizar a melhoria, vai profetizar a mudança de situação. E nós precisamos usar o que o Senhor tem ensinado para nós.
sobre o poder da palavra, sobre o poder de profetizarmos algo bom, algo positivo. A Bíblia fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então nós precisamos pensar e nós precisamos falar aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que nos dá ânimo. E o exercício de hoje, né, que é o Trazendo a Consciência, ele vai falar assim: o provérbio do início do capítulo termina dizendo que comeremos o fruto das nossas palavras. Então tudo aquilo que a gente fala gera frutos. Se você fala algo negativo, você vai gerar frutos negativos na sua casa. Se você falar algo positivo, você vai gerar esses frutos positivos também. E com verdade, coragem e humildade, o que tem saído da sua boca? O que você tem proferido? São palavras boas? O que tem transbordado o seu coração? Se eu perguntar para o seu cônjuge, para o seu marido, o que ele vai dizer das palavras que você transborda para ele? Você o elogia? Você fala palavras positivas? Ou é só crítica, só acusação? Reflita aí. E se for perguntar para os seus filhos, vão falar que você valida, que você fala que ama, que você cuida? Ou vai falar que é só gritaria, que é só xingamento, que é só ofensa? O que tem saído da sua boca que está no seu coração? O objetivo desse devocional é trazer a verdade para a sua vida, consciência de tudo que precisa de transformação e um caminhar diário de aprendizado com Jesus, que Ele deixou para que você e eu, todos os dias, nos tornemos mais parecidos com Ele. Então, com muita humildade, escreva as áreas da sua vida que você colhe frutos ruins. Porque diante de algum tempo você lançou palavras de maldição, ou talvez ainda lance palavras negativas e de derrota. Depois de anotar as áreas da vida, escreva alguns exemplos de narrativas que você vem contando para si mesmo e contando para o mundo. E aqui, né, ela vai deixar um exemplo, ela vem pedir para escrever 3 áreas da sua vida. Você pode escolher seu casamento, pode escolher sua vida financeira, sua maternidade, sua vida profissional. Qual é a área que você tem colhido frutos ruins? Qual é a área que você tem lançado palavras ruins? E aqui o exemplo de área, né, foi financeira. E a narrativa, né, as palavras ruins que têm sido faladas, por exemplo, só ganha dinheiro quem já tem dinheiro. Dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, dinheiro na mão é vendaval. Se meu dinheiro der para pagar as contas, já tô muito feliz. Só se eu ganhar na loteria para me poder comprar isso. Então são palavras negativas que afetam a nossa vida financeira. Então analisa quais são as palavras que você tem falado para todas as áreas da sua vida. Escolha 3 áreas e anote. Se você tem um devocional, você tem um espaço para escrever isso. Se você não tem, anote no caderno. Tenha seu caderno de devocional, porque é importante a gente ter clareza disso. Então, se é na sua saúde, eu estou acima do peso, eu sou gorda, eu não consigo emagrecer, meu metabolismo é lento. Quais são as narrativas? Eu não tenho tempo para fazer atividade física. Quais são as narrativas que você tem contado para você mesmo? E a gente vê que muitas das vezes não é falta de dinheiro, não é falta de tempo, é falta de escolhas. Como a Aline fala, né? Tudo tem seu difícil. Treinar é difícil, não treinar é difícil. Estar acima do peso é difícil. Ter uma vida saudável é difícil. Então nós precisamos escolher qual será o nosso difícil. E para isso a gente precisa determinar, a gente precisa falar, a gente precisa ter uma narrativa para mudar a nossa história. E o louvor de hoje, né, é Tudo a Ver com Ele, da Central 3. E a oração fala assim: Pai amado, Senhor da minha vida, eu te agradeço pela tua palavra deixada para nós, pelas palavras que ensinam os teus caminhos a seguir e exorta a sermos sábios. Eu te peço perdão, Senhor meu, por todas as palavras negativas que já falei, por todas as palavras de maldição sobre a minha vida e sobre a vida das outras pessoas. Peço que o teu sangue derramado na cruz lave toda palavra de derrota, dor e julgamento.
difamação, imoralidade, acusação e crítica que já saiu da minha boca. Eu decido que a partir de hoje só vou abrir a boca com sabedoria. Decido que tudo que eu abrir a boca para falar, o Senhor me conduzirá com graça nas pessoas que vão ouvir e gerará na minha vida e na vida das pessoas à minha volta. Eu agradeço pelo teu perdão e te peço tudo isso em nome do meu único Salvador, Jesus Cristo. Amém? Então, se você não assistiu o nosso devocional completo, vou subir ele no YouTube. Vou colocar ele lá mais tarde. E aí você tem a oportunidade de assistir ele do começo. Ou então, se você quiser repetir, eu quero ouvir mais uma vez. Lá também tem todos os nossos 20 devocionais, gente. Desde o primeiro dia tá gravado. Então, eu comecei agora, mas eu quero ouvir. Coloca o devocional, vai lavar uma vasilha, vai limpar a casa, mas assiste os outros devocionais, porque os temas são muito interessantes. A gente está agora nesse tema, mas a gente já passou por toda uma trajetória. A gente começou falando sobre consciência, falamos sobre identidade, falamos sobre obediência, sobre orgulho, sobre humildade e agora a gente está em hábitos que transformam atitudes. Depois, são 4 tópicos dentro desse tema. Depois a gente vai para a visão positiva de futuro, tem mais 4 tópicos. Depois a gente vai para perdão, que foi um dos nossos temas do evento, que são 4 tópicos. E depois, por último, estratégias para vencer o mundo, que são mais 5 tópicos. E aí a gente encerra nosso devocional. Acredito que lá para novembro, dezembro. Então, ainda dá tempo para quem não estava fazendo essa jornada conosco, dá tempo. Estuda, aprende, porque a Bíblia fala que o povo padece por falta de conhecimento. Então, a partir desse momento que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo, nós estamos nos desenvolvendo. Paz do Senhor, Lucinete. Gente, ela que fez a decoração perfeita no Evangelho Pleno. Precisando de decoração, tem a Lucinete, tem a Aline também que está entrando no ramo agora. As mulheres aqui são todas habilidosas, amém? Vamos orar para a gente terminar? E a gente sempre faz essa oração do devocional, mas eu gosto de fazer uma oração individual, como se diz, personalizada aqui para o nosso momento. Espírito Santo de Deus, eu quero orar, Senhor, nesse momento agradecendo tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor há de fazer. Eu sei que o Senhor, ó Pai, é poderoso, é maravilhoso, é bondoso. E nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos instruir para saber falar, para sabermos nos comunicar, para usarmos a palavra certa, na hora certa e no momento certo. Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para nos comunicarmos, para falarmos só aquilo que é lícito, só aquilo que o Senhor deseja. Que nossas palavras não venham ferir, não venham machucar, não venham criticar, mas que venham ser palavras que edificam, palavras que levantam, palavras que motivam. Pai, nos ensina a controlar a nossa língua, nos dê domínio próprio. E se for para falar, Senhor, algo ruim, se for para falar algo errado, Senhor, que nós possamos nos calar, porque é melhor calar do que errar. Espírito Santo de Deus vai nos dando tudo o que nós precisamos para sermos mulheres sábias, mulheres, ó Pai, que te agradam, mulheres parecidas contigo. Pai, eu te agradeço por cada mulher que aqui está presente, que o Senhor venha abençoar a semana de cada uma delas, que elas possam, Senhor Jesus, meu Pai, ser direcionadas pelo Senhor, uma direção do céu para a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. Uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor Aline, paz do Senhor Consuelo, paz do Senhor Lucinete, Suelene, Aline, missionária Maria Ribeiro. Tem uma galera aí. Consuelo tá vindo pra Goiânia, vai passar encontro de mulheres conosco, que felicidade. Vamos estar orando sim, a viagem de vocês vai ser uma bênção para a honra do Senhor Jesus. Deus abençoe cada uma de vocês e até a próxima.